Bom dia, estamos aqui mais uma vez para poder participar num debate de aspectos socioculturais, oportunidade esta que a televisão Pascoal Dantas oferece aos alunos e à comunidade em geral. Nesta ocasião nós teremos a oportunidade de debater um assunto que está praticamente nas primeiras páginas do rádio, televisão, e de um modo geral está sendo discutido e debatido no âmbito escolar, familiar e na sociedade como um todo. E nesta ocasião eu escolhi os alunos do terceiro ano do ensino médio da unidade de São Miguel, do Colégio Pascoal Dantas. Antes de dar início, eu vou agradecer ao nosso mantenedor, ao senhor Deusemar, pela oportunidade de poder nos comunicar com a comunidade em geral do Colégio Pascoal Dantas, e para isso escolhi os alunos para que eles possam, a partir das suas experiências vividas e o convívio no dia a dia, tanto na escola, assim como na família, de um modo geral na sociedade, com os amigos, os familiares, poder debater esse assunto que é de suma importância e um assunto que está em debate na sociedade no nosso país. Eu darei início, então, nesse debate com um ciclo de perguntas direcionadas aos alunos. E, claro, antes de dar início, eles vão se apresentar aqui, cada um. E, para isso, eu darei início a essa apresentação. Lógico, eu sou o professor Joés, que leciona a disciplina de espanhol no Colégio Pascoal Dantas há muitos anos, na unidade de São Miguel. Comigo estão aqui, nesse primeiro ciclo, 5 alunos do terceiro ano do ensino médio. A sala é terceiro B, tá bom? Eu vou dar a palavra para cada um deles se apresentarem e, na sequência, damos início já ao nosso debate. Eu sou a Gabriela e só isso. Eu tenho 17 anos e estudo no Pascoal Dantas há bastante tempo até. E é muito bom estar participando desse debate. É um debate que é muito importante. Muito bem, obrigado, Gabriela. Guilherme? Eu sou o Guilherme, tenho 17 anos, estudo no Pascoal Dantas há 6 anos, há muito tempo. E agradeço o professor pelo convite de estar aqui no debate. É bom, né, juntar aqui o pessoal para saber a visão de cada um sobre o assunto. E é isso. Obrigado, Guilherme. Ariane? Eu sou a Ariane, eu estudo no Pascoal Dantas há 2 anos. Eu tenho 17 anos e eu também queria agradecer ao professor pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Letícia? Bom dia, meu nome é Letícia Stephanie, eu tenho 17 anos, estudo no Pascoal Dantas há 5 anos. Fiquei muito contente com o convite do professor Roes e de estar aqui com meus colegas de classe. Obrigado. Bia? Meu nome é Beatriz, tenho 17 anos, estou no Pascoal Dantas desde pequena e eu agradeço muito ao professor pela oportunidade de estar vivendo essa experiência. Isso aí, eu agradeço vocês também pela parceria, né? Que eu conheço vocês há muito tempo também e eu acredito nesse potencial e nessa oportunidade que nós teremos agora de fazer esse debate, porque eu tenho certeza que a partir da experiência de vocês, nesse convívio familiar, colegas na escola, amigos e de um modo geral, vocês de certa forma vão poder contribuir para entender melhor e para que a comunidade do Colégio Pascoal Dantas também entenda um pouco mais essa realidade que nós estamos vivendo hoje em dia no nosso país. Então damos início com a primeira pergunta para Beatriz, para poder entender melhor a questão de quais são os efeitos da violência televisiva nos niños e adolescentes. E tu crees que o Estado é responsável por essa realidade e por quê? Então, as crianças e os adolescentes, eles são muito influenciados pelo que eles veem no dia a dia, tanto na TV quanto na vivência deles, dentro de casa ou fora na escola, enfim. Então, sim, influencia o que eles assistem pela TV, as violências passadas, isso influencia no dia a dia deles. Mas não só para eles se tornarem pessoas agressivas, mas eles podem se tornar pessoas no futuro com menos sensíveis ao sofrimento e também elas podem se tornarem pessoas inseguras
e ficarem amedrontadas de saírem das ruas e tudo mais pelo que elas conseguem ver dentro de casa, com o que é passado para elas. E o Estado ele não tem, não faz parte disso, porque eu acho que os pais dentro de casa, eles que têm que colocar um limite no que o filho vai ver e não, porque cada pai conhece o seu filho. Então eles que têm que colocar um limite no filho. Isso aí. Então a gente tenta entender nesse sentido que uma das formas de poder inibir ou de certa forma controlar tudo isso que a gente vê e assiste na TV, isso tem a ver também com os adultos, e de certa forma não está ligado diretamente à responsabilidade do Estado e da sociedade como um todo. Porém, a gente tem que entender também que grande parte do que vem pela TV, do que a gente consegue enxergar de um modo geral, de certa forma está sob controle de alguns canais de televisão, e a gente não pode omitir de que sim, deveria, pelo menos minimamente, haver um controle por parte da sociedade como um todo e das instituições e entidades, e falo aí do Estado, que de certa forma poderiam sim tomar algumas medidas, não digo hoje drásticas, mas sim em termos de orientação, tanto para os pais, como a Bia falou, e para a sociedade como um todo. Porque não adianta só colocar a classificação da faixa etária para as crianças. Ah, não, você não pode, é restringida para certa faixa etária e assim vai. Eu acredito que há muito mais a fazer em termos de sociedade e Estado nesse sentido. E Bia, a partir da tua experiência, comenta um pouco, você que já passou essa fase da infância, adolescência, algum tipo de experiência nesse sentido de você, nesse âmbito familiar, ter vivido a questão, existem limites por parte dos pais, eles têm que impor, você já passou essa fase, conta um pouco dessa sua experiência, como é que você, no âmbito familiar, conseguiu lidar com essa realidade? Então, quando eu era mais nova, meus pais me colocavam limites no que eu deveria ver e no que eu não deveria ver. Hoje em dia não tem muito isso, porque acho que eu já vi muita coisa, então, mas por pessoas ao meu redor que eu conheço, que os pais não colocaram limites ou que não ligavam para isso, elas sim são pessoas um pouco mais agressivas, ou menos agressivas, um pouco mais fechadas para elas mesmas. E isso acaba gerando. Isso pode acabar gerando doenças entre outras coisas. Isso é importante que a Bia falou, porque na verdade a insegurança, a incerteza, em determinados momentos mesmo, até você sendo conhecedor de uma certa realidade, leva a situações de praticamente isolamento no âmbito social, familiar e até na escola, que pode levar a situações muito complicadas e complexas, como a Bia falou, levar até situações de doença, e onde requer um tratamento e acompanhamento. Letícia ou Guilherme também, vocês poderiam contribuir a partir das suas experiências vividas na infância, que vocês passaram nessa fase, etapa. Eu sei que vocês fazem parte de uma geração que está acompanhando a era digital, né? Mas aí algum tipo de experiência que vocês têm para comentar aqui em relação à influência ou não, positiva ou negativa dos programas de TV nessa fase da sua vida que vocês já passaram? Bom, o que eu tenho para comentar é que quando eu era criança, particularmente na minha infância, teve muitos programas que meus pais não deixavam assistir, e eu procurava assistir mais desenhos animados, só que tem desenhos que eles já, mesmo querendo ou não, eles influenciam a criança a praticar agressividade. E também os pais têm que saber ensinar os filhos, né? Tipo, como tirar um aprendizado, seja o que for, seja um desenho animado, seja um filme. E isso influencia muito na vida de uma criança. Isso que eu tenho pra falar. Rocha. A minha experiência é um pouco mais diferente das duas, porque eu não tive essa limitação quando eu era criança, né? Eu meio que aprendi tudo na marra, podemos dizer. Meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a mexer na internet, eu sempre fui muito bem educado em casa, mas questão de internet eu era sempre meio
eu por eu mesmo, sabe? Eu tive que aprender, eu já vi muita coisa. E como a própria Letícia falou também, acho que os desenhos, essas coisas também influenciam muito. Porque, nossa, eu assistia muito desenho e muitas coisas que eu via no desenho eu vi em outros lugares, só que de um jeito diferente, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pelo que a gente vê só pelo nome. Não adianta falar que é um desenho ou é uma coisa e a gente não sabe do que se está falando, né? E do que se passa lá, a gente só coloca e deixa a criança assistindo e vai fazer as nossas obrigações, né? Então, Isso aí, Guilherme. Ariane, e a partir dessas experiências dos colegas, com certeza alguma coisa em comum você também já vivenciou na sua infância, na fase inicial da sua adolescência. Eu queria saber de você e também da Gabi, em termos de experiência vivida assim em relação a pessoas da família, né, ou amigos que passaram talvez por alguma outra experiência diferente a citada aqui pelos colegas, em termos da influência ou não, né, da televisão. Então, assim como o Guilherme, os meus pais também me davam a abertura de assistir um programa mais violento, obviamente não uma cena adulta, mas eles sempre me deram o ponto de vista correto em relação a isso. Eles sempre me ensinaram o que eu deveria fazer perante a isso. Eu acho que quando você é criança e adolescente, você está formando o seu caráter. Então é por isso que os jogos, a televisão influencia tanto. Isso aí, Gabi. Bom, como o Gui e a Ariane também falaram, meus pais, eles deram mais essa abertura para mim, para ter mais esse conhecimento, né? Porque minha mãe sempre dizia que não adiantava me prender ou não fazer eu assistir certas coisas, porque eu saberia ou não. E era melhor que eu soubesse dentro de casa do que, assim, saber certas coisas na rua e fazer coisas tipo que tá passando na televisão, eu faço na rua, é melhor que eu faça em casa, que eu seja instruída em casa. E assim, minha mãe sempre deixou isso bem claro, de que não teria tanta, ela não me prendeu tanto assim a essas coisas. Bom, e a partir desse último depoimento da Gabi, vamos na segunda questão, que justamente está direcionada para ela, e retomando essa questão agora, o rol, o papel dos pais dentro do núcleo familiar. E a pergunta é: ¿cuál es el papel de los padres de familia en relación a los cambios de comportamiento de los niños en la era digital? ¿Tú piensas que la escuela puede ayudar a los padres en esta tarea? ¿Y de qué forma podían ayudar? Bom, eu acredito que os pais, eles podem sim ajudar as crianças nessa mudança junto com a era digital, mudando também. Não mudando assim a forma como vai tratar a criança ou a educação que vai dar, mas ter mais esse aprendizado com a era digital para poder ensinar a criança também a mexer na internet, a saber com o que ele pode mexer, o que não pode. Eu acho que a família é muito importante nessa relação. A escola também pode ajudar dando essa direção também, tanto para os pais como para as crianças, de saber onde as crianças vão usar a internet também é muito, muito importante. Se está com a supervisão dos pais, usando a internet, principalmente crianças mais novas. E tem muitos casos de pais que não ligam tanto para o que os filhos estão fazendo na internet, né? E acaba, tipo, que a criança vira, assim, acaba se fechando mais. Pelo que vê na internet, a criança se fecha, ou a criança acaba tendo um tipo de comportamento muito diferente do que foi ensinado pelos pais, por ver coisas na internet que os pais não tiveram essa supervisão.
Isso aí, Gabi. Obrigado. Agora, a partir desse depoimento da Gabi, eu gostaria dos colegas saber o seguinte. A Gabi citou um fato muito curioso e interessante. Muitas vezes a compreensão de liberdade, abertura, parceria, chega no entendimento das pessoas que você não tem limites. Quer dizer, quando falamos de parceria, entendimento, diálogo, os adolescentes especialmente costumam ultrapassar os determinados limites estabelecidos já no núcleo familiar. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam essa realidade no país, né? O rol dos papéis, o papel dos pais, essa função principal que alguém citou, a família como o ente, a instituição importante para poder direcionar os filhos nesse sentido. Não adianta você proibir e só colocar os limites. A Gabi citou um fato curioso. Os pais têm que acompanhar, os pais têm que crescer junto nessa era digital e saber que realmente não estão prontos eles também para poder dar e direcionar tudo aos filhos. De vocês eu queria saber como que enxergam essa realidade. Vocês podem comentar um pouco da realidade própria na experiência familiar ou fatos do modo geral na sociedade, como é que vocês veem essa realidade, né? Eu acho que nem como o senhor falou, é muito interessante esse ponto de vista, que não adianta você só impor limites, porque a internet é uma coisa muito aberta e a qualquer segundo você pode pegar seu celular e pesquisar qualquer coisa que você quiser, em qualquer lugar. Então, acho que os pais sim têm que acompanhar, mas a era digital é uma coisa atual, sabe? É uma coisa que vem ficando forte na minha geração, né? Cresceu muito na minha geração. E eu acho que os pais não aprenderam totalmente também. Eu acho que não só é nós que temos que aprender, os adolescentes e as crianças. Eu acho que os pais também têm que aprender a mexer, porque muitos pais chegam e dão o celular na mão do filho, falam assim, eu não sei mexer, mexe aí, sabe? E então, eu acho que os pais têm que se interessar mais a saber e a mexer com as coisas, porque eu mesmo, um exemplo, quando meu pai começa a mexer na internet, ele começa a mexer em umas coisas lá, de trabalho, pesquisando, e eu chego lá, pesquiso em 2 segundos pra ele e ele ia demorar meia hora, sabe? Tipo assim, eu faço as coisas muito mais rápidas e, tipo, eu sei muito mais coisas, muito mais atalhos pela internet e como pesquisar. E, tipo, ele não se interessa a saber. Muitos pais não se interessam. Deixam a gente fazer o que a gente quiser. Se eu posso muito bem tá mexendo na internet, tá vendo uma coisa, mas falar que tá vendo outra. E os pais darem essa liberdade, sabe? Como você mesmo disse, os adolescentes, principalmente os adolescentes, passam muito dos limites impostos. Porque é a fase, né? Normalmente adolescentes são assim. Então não adianta só o pai chegar lá, ó, você não vai ver isso, tá? Só quero que você veja isso. O adolescente fala, tá bom. A partir do momento que o pai vira as costas, o adolescente já tá vendo que o pai não quer, entendeu? Então, eu acho que não adianta só acompanhar 24 horas. Eu acho que tem que educar, mostrar o que é certo e errado. Porque a pessoa vai saber o que pesquisar. Mesmo sabendo o que é errado, vai ver, mas sabe que é errado e não vai fazer. Sabe? Eu acho que tudo a base é a educação. Importante, obrigado. E Ariane, qual é teu olhar nesse sentido sobre essa realidade? Eu acho que os pais, eles devem, principalmente quando se trata de uma criança ou pré-adolescente, eles devem não só cuidar, como fiscalizar o celular. Eu, por exemplo, quando eu era menor, minha mãe fiscalizava o meu celular e eu achei isso muito certo, porque teve uma vez um homem se aproximou de mim. E só Deus sabe o que poderia acontecer. Começou em coisas simples, depois foram perguntas de baixo calão e isso foi só um exemplo do que acontece com muitas crianças e pré-adolescentes que são fisgadas por, assim, criminosos. Então é importante essa parceria, né, em questão de numa era digital em que os pais que não fazem parte, que não pertencem a essa era, eles ainda têm que crescer junto com a gente, né, com os filhos, acompanhar não é suficiente, aprender e fazer aquela parceria, né, sim, é possível, nós temos que filtrar juntos essa informação, não porque faz parte do meu mundo ou não. É a realidade, hoje em dia, a questão da era digital, a gente não pode fugir a essa realidade, né? Letícia, e
teu olhar nesse sentido? Bom, eu concordo com a opinião do Rocha, né? A gente, nessa geração, no caso da geração Z, nós Isso. temos muita mais facilidade com a comunicação por meio de aparelhos eletrônicos É do que os verdade. nossos pais e avós, etc. Então, como ele disse, os pais deveriam, tipo, ter conhecimento dessa tecnologia. Tudo bem que hoje em dia muitos pais utilizam, muitos adultos utilizam, né, para fazer negócios, fechar negócios, ir no banco e etc. Só que eles ainda não têm a facilidade como nós temos, de pegar um celular e descobrir o defeito na hora que a gente pega, de entrar numa página que, vamos dizer, a Dark Web, por exemplo. Isso é uma facilidade pra gente que os pais nem imaginam, não fazem ideia do que é uma Dark Web. E que é uma coisa muito errada para nossa geração de ver isso, principalmente para as pessoas menores. Eu tenho como exemplo meu irmãozinho, que tem 2 anos e pegou seu celular primeira vez com 1 ano e ele já sabe mexer ali, tipo, por mais que ele não tenha noção do que ele faz. Ele já sabe arrastar, já sabe entrar no YouTube. Como que a gente sabe o que ele está vendo ali? Então os pais têm que ter acompanhamento, com certeza, do que faz, o que não faz. Bia, e qual é teu olhar respeito a essa realidade? Eu concordo com o que a Gabi disse. Eu acho que os pais não estão tão adequados a essa era como nós. Então, eles ficam para trás nisso, mas eles têm que estar junto, eles têm que querer ter a vontade de aprender para estar com a gente, para ver o que a gente mexe, o que a gente faz. E a escola também, eu acho que tem que estar junto nisso, porque ela tem que focar no que a gente aprende em casa também. E isso tem que vir de casa já. Isso aí, valeu, obrigado. A partir dessa última fala da Bia, nós passamos à seguinte questão, que está direcionada para a Ariane, e justamente tem a ver com esse fato. A pergunta é para a Ariane. ¿Cuál es la realidad actual en relación a la comunicación entre padres e hijos con el crecimiento de las redes sociales? En tu opinión, ¿crees que es posible mejorar más esa realidad? ¿Y de qué forma sería posible mejorar? Eu acho que as redes sociais têm aproximado as pessoas que estão longe e mais têm afastado as pessoas que estão perto. Os pais, eles ficam longe porque as crianças estão muito ocupadas, vidradas no celular. E eu me incluo nisso também. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que poderia ser evitada, é aquele famoso jogo da baleia azul. Eu pesquisei e aquele jogo ao redor do mundo fez mais de 100 vítimas, um jogo suicida. E se essas crianças e adolescentes e até jovens adultos tivessem sido instruídos por pais, parentes, amigos, eles teriam a noção de que não é uma opção e que aquilo lá praticamente são pessoas sádicas que têm prazer em ver os outros mal, né? E sinceramente, é possível melhorar essa realidade e só com a conscientização. Se fizessem questão assim de conscientizar mais, de conversar mais sobre, porque é fácil fazer isso, falta o interesse de fazer. Interessante, né? É o interesse. Gabi, na tua opinião, como você enxerga essa realidade? Bom, eu acredito que a relação, hoje em dia, da maioria dos pais e jovens, crianças que eu conheço, em relação à internet, poderia mudar um pouco mais, de ter mais essa informação, como a Ari disse, deles terem mais esse conhecimento de conversarem mais com as crianças, do tanto de tempo que eles passam na internet. Porque tem criança que fica o dia inteiro jogando, ou na internet mesmo, assim, avulsa, e às vezes os pais não veem essas coisas que elas fazem. E eu acredito que seria muito... que mudaria essa realidade se a comunicação existisse de uma forma mais objetiva, de chegar e não o pai ficar ali, impondo uma coisa, mas chegar na base da conversa, para a criança ter um limite também
do jeito que já foi conversado. E em relação à comunicação dos pais e filhos. Na tua opinião, como você enxerga essa realidade da comunicação na era digital, nos dias de hoje, de modo geral na sociedade, não só no teu núcleo familiar? Como é que a gente poderia melhorar essa comunicação entre pais e filhos, levando em consideração a era digital, né? Eu acho que isso é muito relativo em questão do crescimento da criança, porque nenhuma criança já nasce pegando o celular, ficando o dia inteiro nela, né? Eu acho que muitos pais, quando a criança é pequena, faz isso, mesmo que seja inconscientemente, como, ele tá chorando, dá um celular pra ele e deixa ele ali, sabe? Eu já vi muito isso, não só no meu núcleo familiar, mas como nas pessoas em volta, sabe? Tipo, deixa ele ali mexendo na internet, a gente vai fazer tal coisa. Então, e aí a criança cresce pensando que pode ficar o tempo que ela quiser na internet, e aí quando ela começa a crescer, ela vai ficando cada vez mais tempo, até que perde totalmente a comunicação. Eu tenho um amigo meu cresceu comigo, que mora lá no prédio, e ele quase não conversa com os pais. E os pais dele trabalham o dia todo, chegam à noite, dão boa noite pro filho, ele tá na internet, os pais dele faz as coisinhas, come, dorme, já era. Os únicos momentos que ele se vê é à noite e no final de semana, e olhe lá. E olha lá. Que ele se passa muito na internet. Então, acho que tem que vir desde criança, sabe? Os momentos de família, criança passar junto com os pais, sabe? Os pais têm que incentivar as crianças a gostarem de ficar com os pais, sabe? Tipo, chamar, não deixar só ali na internet. Quando vê, vamos sair e tal. Um exemplo de mim mesmo. Eu não fico muito na internet. Mas eu sempre tiro um tempo para ter comunicação com meus pais, sabe? Eu acho isso necessário, passar informação, eles passarem a experiência deles para mim, ainda mais eu que tô crescendo agora, né? Já tô ficando adulto, então é bom, eu chego, sento com meus pais, assim, que nem a gente tá aqui agora, e começo a conversar com eles, a gente fica horas conversando, sabe? Eu acho isso muito saudável, e devia ter mais isso entre os pais e filhos, porque isso forma o seu caráter, e forma o que você vai ser quando você crescer. Que nem a Gabi falou esse fato, né? Às vezes a questão da imposição do limite, a questão de falar um não o tempo todo, isso não vai resolver, né? A gente tem que se aproximar mais dessa realidade em que nós vivemos hoje em dia. O pai, por que não nesse momento eu como filho ajudar a entender melhor e crescer junto com o pai nesse sentido? Não necessariamente tenho que sair todos os finais de semana para um futebol, não. Eu poderia ficar 1 hora, 2 ou talvez menos com ele na internet, podemos ficar juntos para ver como é que eu navego nessa página, o que de bom eu poderia aproveitar, né, navegando por essa página, me ensina, aprendemos juntos, fazemos comentários sobre algum depoimento, né, escolhendo um tema, e assim juntos crescer nesse sentido. Até porque a Letícia citou, os pais ainda, como o fato é bem claro, eles não pertencem a essa era digital em que nós vivemos hoje em dia. Os pais praticamente estão engatinhando e precisam-se desse apoio recíproco dos filhos. Letícia, nesse sentido, o que você tem a dizer? Como você enxerga essa realidade da comunicação? Então, eu percebi que nós citamos muito sobre os pais terem conhecimento do que a gente faz, né? Só que eu percebi que nós também deveríamos contribuir para isso, né? Tipo, chegar no pai, explicar o que está acontecendo, mostrar para ele como funciona, né? Isso, a nossa realidade, tipo, de ouvir música, de mexer em aplicativos, redes sociais, etc. E isso não é só da parte deles, né? Nós temos também que ter a conscientização de, tipo, falar para o pai o que está acontecendo. Hoje eu vejo que nós temos muitos problemas com redes sociais em questão de nós vermos ou sofrermos com bullying, de sofrer com algum comentário de outras pessoas que você nem conhece, não faz ideia de quem é. E a gente não se abre com nossos pais, porque a gente pensa que eles vão olhar e vão falar, é coisa de internet. Só que pra gente isso importa muito, e eles nem têm noção disso.
E também o pai, né? Chegar e conversar com o filho, falar o que ele gosta, o que ele tanto faz naquele aplicativo, sabe? São coisas bem complexas nessa relação, né? Nesse tema, no caso. Isso é tão óbvio e natural porque eu faço depoimento ao lado de vocês nesse sentido, porque eu não pertenço a essa era, quer dizer, eu acompanhei por fora superficialmente e eu aprendi muito com meu filho. A questão de você poder navegar ou não em determinados momentos, se abrir para o mundo lá fora, eu aprendi com ele, sinceramente. Não foi porque eu corri atrás por conta própria. O Rocha citou, a grande maioria dos pais realmente eles estão muito comprometidos na questão de sustentar o núcleo familiar. E às vezes não sobra tempo. Eu trabalho de manhã, à tarde, na prefeitura, eu saio quase 11 horas da noite. Quer dizer, há um certo limite de espaço e tempo para dedicar aos filhos. E aí entra a questão dos filhos ser recíproco nesse sentido. Tomar consciência de que as coisas têm que ser encaminhadas desse jeito. Há uma parceria entre ambos para poder melhorar essa realidade nesse sentido. Bia, qual é o teu olhar nesse aspecto? Como você enxerga essa realidade de hoje? Então, eu acho que tudo isso começou desde a nossa infância. Os nossos pais nos instruíram desde pequenos a estar com o celular na mão, a estar ali sempre assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Então a gente foi se acostumando com o passar do tempo, sempre estar ali na internet, sempre estar com a tecnologia em mãos. Então isso foi crescendo, foi passando e foi piorando. E as relações dentro das casas estão ficando piores porque não há comunicação. Não há conversas, então isso ocasiona várias coisas que estão acontecendo hoje em dia. Vários problemas que têm acontecido hoje em dia, às vezes poderia ser resolvido apenas com uma conversa, apenas com alguma relação familiar dentro de casa. Então, isso poderia ser evitado. Realmente, é possível sim, a gente não está lidando com um bicho de 7 cabeças onde tem que desanimar, tem que desistir, não. É possível sim, dá trabalho, vai dar trabalho. Ao longo prazo a gente consegue o resultado sim, mas nós não temos que abrir, não podemos abrir mão desse trabalho. Continuando agora a pergunta que está, de certa forma, relacionada para Guilherme, fala assim, o uso cada vez mais frequente da internet por los menores e adolescentes é uma ocupação ou uma preocupação? ¿Tú crees que la internet es un lugar de peligro para los niños y adolescentes? ¿Por quê? Isso é uma coisa que eu estava querendo chegar, né? Que a gente está falando aqui sobre relações familiares entre pais e crianças com perigos, adolescentes na internet, mas em nenhum momento a gente citou, né, os benefícios que isso adicionou à nossa vida. A internet mudou tudo, sinceramente, tudo, sabe? Tipo assim, óbvio que tem os lados ruins, que nem a gente estava citando até agora, mas existem muitos lados bons, como, que nem eu dei o exemplo lá no começo, de pesquisar em 1 segundo. Eu tô na sala de aula, quero saber alguma coisa, pesquiso em 1 segundo e já sei. Sabe, uma coisa que eu teria que demorar muito para saber. E a facilidade de acesso de qualquer tipo de pessoa, como aplicativos de transporte, aplicativos de comida, aplicativos de banco, sabe, que são usados para isso. Então, eu acho que a internet veio com seus lados ruins, mas também veio muito com seus lados bons. Porque, como a Ariane tinha citado, a comunicação com pessoas longes, antigamente era por cartas e aí demorava muito. Agora eu te mando uma mensagem, em 1 segundo você me responde, você tá do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, exatamente. Entende? Então, a internet facilita muito o meio de comunicação e o meio de pesquisa. Mas não quer dizer que ela é 100% boa, né? Que nem... Ela é livre. Isso é bom. Isso é ruim. Porque ela é livre. Então você pode pesquisar o que você quiser. Sabe? Se você entrar na internet e colocar no Google o que você quiser, vai aparecer. Sabe? Que nem a Letícia tinha dado exemplo da Dark Web. A gente sabe o que se passa lá dentro. E poucas pessoas têm o conhecimento dessa parte obscura da internet que acontece muitos absurdos lá e não é muito difícil, sabe? Então eu acho que aí também já entra na parte um pouco de governamental, porque existem crimes na internet, né? E eu acho que como é atual, o governo tem que começar a se adaptar a saber como lidar com crimes na internet, que é muito, mas muito frequente, mais do que qualquer um imagina. Esse momento agora, alguém pode estar ferindo alguém pela internet, sabe?
psicologicamente, como o bullying, por exemplo, que é uma coisa que é muito recorrente quando você é uma figura, quando você se abre, que nem o senhor falou, que se abre para as pessoas, né? Suas redes sociais, todo mundo pode ver sua foto. E isso, se você parar para pensar, é assustador. Você parar para pensar que qualquer pessoa pode entrar no seu perfil e ver sua foto, falar o que quiser de você, e você não tem controle, sabe? Então, eu acho que deviam fiscalizar isso. Por isso que é tanto uma preocupação quanto uma coisa boa, porque pessoas trabalham usando isso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham usando a internet e ganham a vida com isso. E abriu muitos leques, né? E a outra pergunta que fala que se eu acredito que a internet é um perigo para crianças e adolescentes, eu acho que a internet é um perigo para qualquer um que é desinformado, sabe? Tanto os adultos como os senhores de idade. Qualquer um que entra sem informação, sem o básico de o informação, preparo básico tá sujeito. Pode ser sujeito a golpes de compra. Você compra uma coisa, você chega na hora, não é. Você não sabe como pesquisar uma loja boa para você comprar. Golpes de banco, já vi muito. Deposita aqui que eu vou depositar lá, e faz rolo, sabe? Então, eu acho que qualquer pessoa desinformada, não só crianças e adolescentes, mas também adultos, como você mesmo disse, vocês não são dessa era. Então vocês estão aprendendo junto com a gente. E muitos adultos caem em golpes. Muito fácil, né? Muito fácil, sabe? Então, eu acho que você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para você conseguir entrar em determinado assunto. Para terminar nessa primeira parte do nosso debate, né? Eu faço a pergunta para a Letícia, que é a última desta primeira parte, e diz assim: qual é a realidade das relações sociais em la sociedade brasileira atualmente com o crescimento das redes sociais? Tu eres a favor? Eres contra? Por quê? E aí, depois do depoimento da Letícia, eu vou querer, para encerrar essa primeira parte, a contribuição de cada um de vocês em relação ao mesmo assunto. Como é que vocês enxergam essa realidade que já citaram? A nossa sociedade hoje em dia, no país, como que está a relação humana? As redes sociais, elas não são mais utilizadas apenas para comunicação, como quando ela entrou em expansão, que no caso foi na época do Orkut, que ela foi criada. Ela foi usada muito para postagem, para comunicação, para status, para você falar o que está acontecendo em tal momento da sua vida, no seu cotidiano. Hoje ela é utilizada para conhecimento, informação, viabilidade, facilidade e lazer também. O que eu posso estar citando são alguns exemplos delas dentro da nossa sociedade hoje brasileira, né? Que é como oportunidade de negócio, que nós podemos muito bem fazer uma entrevista de emprego, né, online. Sim. Ela também pode ser uma troca de ideias. Por exemplo, você chegar em uma pessoa em outro país e você conversar sobre como é a região, qual o clima, o que acontece lá, quais são as coisas diferentes, né? A variedade de informações que nós podemos trocar. O compartilhamento de informações importantes, como jornais, que tem muitas páginas na internet, como Instagram, Facebook, a disseminação de fake news também. Isso é um ponto muito importante que já acabou com muitas carreiras, sejam elas de artistas ou de pessoas normais. E também a manifestação de solidariedade, como, por exemplo, o desastre de Mariana, que todos sabem, assim, que são presentes na internet, que houve doações, sabe? A informação foi muito rápida para a ajuda deles. É isso que eu tenho a dizer. Bia? Então, é como eles disseram, a comunicação, a tecnologia veio para ajudar a gente, veio para facilitar não só os meios de comunicação, como todos os meios que eles falaram, mas tem que ter a sabedoria para usar, para não acontecerem golpes e etc. Bom, como tanto o Guilherme quanto a Letícia falou, a internet ela veio para ajudar. Ela começou a existir com essa finalidade de ajuda. E hoje em dia ela continua com essa finalidade
de facilitar a nossa vida, de nos ajudar a ter uma comunicação melhor, tanto com as pessoas que estão perto quanto com as pessoas que estão longe. Porém, ela também veio para ajudar pessoas com más intenções. Como acontece com o caso de phishing, que é você se passar por uma outra pessoa para enganar alguém, para usufruir de algo dela, né? Que hoje em dia chamam de fakes, enfim. E eu acho que não é uma preocupação o uso frequente da internet pelos jovens, porque tá ajudando muito a nossa sociedade que os jovens e os adolescentes e até mesmo os adultos façam esse uso da internet. Porque hoje, para você ter uma empresa, você não precisa ter uma empresa física, você pode ter uma empresa online, você pode ter uma loja online, o seu meio de trabalho pode ser totalmente online. Nós citamos muito, né, a facilidade de acesso, como a internet veio para ajudar e o quanto ela ajuda e o quanto ela prejudica. De novo? Isso aí. Com certeza estaremos aí. Com certeza. Vai perder até o foco. Perdi até o foco aqui. O que eu tava falando? Enfim. Faz parte dessa nossa realidade, né? Os prós e os contras. Voltando, eu tava falando dos prós e dos contras, mas eu acho que em nenhum momento a gente citou, né, os prós e os contras da nossa saúde, né? Porque, por exemplo, minha mãe fala muito isso. Na época dela, ela brincava muito na rua e saía muito. E eu não faço isso, sabe? Eu brinco muito pouco nas ruas, quando eu era pequeno ainda. É que atualmente eu consigo conciliar escola, esporte e o meu momento de lazer, né? Que é na internet ou em casa, enfim. Mas o uso compulsivo da internet por muito tempo pode prejudicar muito a sua saúde, sabe? Pode despertar estresse em você, pode deixar você sedentário também, é uma das principais coisas que acontecem, porque você só tá ali parado e pode danificar totalmente o seu corpo, sabe? Se você não fizer pelo menos um mínimo de exercício físico, saber conciliar os dois, sabe? Muitos acham que é só internet, e quando os pais chegam e falam, você tem que sair, o povo acha que ele vai ter que largar a internet pra sempre e ter que sair pra sempre. Não, fica na internet do jeito que você fica, mas sai um pouco, sabe? Vai fazer um esporte, vai sair com seus pais ou sair com seus amigos, porque isso é saudável, mesmo com essa era chegando agora. Verdade. E para finalizar, Ariane? Eu acho que o que o Guilherme citou está muito correto. A gente frisou bastante em problemas tecnológicos, mas a gente está esquecendo de citar os problemas da saúde. Além da obesidade, os problemas de visão que o celular pode causar, também tem os problemas com a autoestima. A gente vê nas redes sociais mulheres lindas, maravilhosas, e todo mundo fica pensando, caramba, por que eu não sou igual ela? A gente se esquece que você não precisa ser igual ela para ser bonita. E tanto que um problema nisso pode até afetar não só na autoestima, como também agravar para outras doenças, talvez depressão. É verdade, é uma realidade. Hoje em dia nós vemos, né, fatos em que acontecem no âmbito familiar, na sociedade como um todo, né? A questão de você tomar consciência, refletir, fazer parceria no âmbito familiar e assim a família como uma instituição muito importante dentro da sociedade contribuiria e muito para melhorar essa situação dessa realidade na era digital nos dias de hoje. Agradeço a vocês pela participação mais uma vez, né?
e já em seguida retornamos na segunda parte do nosso ciclo de debate sobre as relações sociais na era digital. Obrigado, muchas gracias a todos por esta participação.
Música